eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Se você está nos acompanhando e assistindo os conteúdos que postamos aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e dá essa moral. O convidado de hoje é pastor, teólogo, escritor, casado com a Mara, pai do Benjamin, do Luigi. Ele é conhecido por ministrar a palavra de Deus com propriedade. Ele é autor também e a gente vai conversar bastante sobre isso. Nós estamos recebendo aqui no Conversão o Matheus Soares. Bem-vindo! Priscila, muito obrigado. Que alegria estar com vocês aqui, poder desfrutar desse tempo tão especial. A honra é minha, a alegria é minha. Matheus, eu li na sua biografia que você é comentarista da série de documentários histórico-cristão Pelos Caminhos da Bíblia e da História. Até aí, ser comentarista, eu fiquei achando o máximo. Já te conheço, acho muito legal. Mas gravado em 15 países? É uma coletânea que foi gravada entre 2012 e 2016. E como foi isso? Foi uma série de documentários que nasceu, a princípio, com a ideia só de um. Em 2012, em uma viagem à Europa, nasceu a ideia de fazer um documentário nos países que eu ia passar. A Europa é muito rica, né, dentro do contexto histórico cristão. E naquela viagem eu iria a Zurique, Suíça, Roma, Itália, e a Portugal, em Lisboa, mas eu conhecia a história de uma cidade chamada Évora, que deve estar talvez ali a 2 horas de Lisboa, uma cidade medieval, murada, histórica, antiga, toda aquela característica bem de uma cidade antiga europeia. E tem uma igreja lá em Évora que ela é construída, o interior dela, a ornamentação interna dela, só com ossos de cristãos. Misericórdia. Pelo menos 6 mil cristãos que morreram na época da Inquisição. Mas esteticamente é uma igreja bonita ou é aterrorizante? Ela é... Porque os ossos, na verdade, eles não estão assim. Eles estão... A cabeça do osso está para cá. Então você imagina milhares de cabeças de ossos assim, preenchendo espaços de parede. E toda a igreja revestida. Então, é um memorial mesmo da Inquisição lá. Não é um museu, é uma igreja, mas para que nunca fosse esquecido que a Inquisição deixou também milhares de mortos. Um legado pesadíssimo, ali, né? E aí nesse documentário eu falei um pouco sobre a Inquisição, com Évora, eu falei um pouco sobre Roma, com a prisão de Paulo a Mamertino, onde ele ficou preso em 67, de onde ele escreveu a segunda carta para Timóteo. Visitei o Coliseu Romano, falei um pouco sobre os mártires do Coliseu, e falei ainda sobre Ulrich Zwingli, que foi um reformador na Suíça, falando um pouco sobre a vida dele, o legado dele. Eu ia perguntar o que você tinha de fazer na Suíça, que eu não estava fazendo o link, não, mas foi isso, tem muita coisa. Tem o João Calvino em Genebra, tem o Ulrich Zwingli em Zurique. Então foi o primeiro documentário, foi aquele ali. A aceitação foi excelente. Foi muito legal, foi bem diferente, né? E foi um conteúdo bem interessante de se ouvir. Rico, né? E aí no ano seguinte, eu falei assim, cara, dá certo de fazer esses documentários. O conteúdo ficou legal, a proposta ficou bacana, a aceitação também ficou muito boa. Aí no ano seguinte eu fui a Israel, gravei o volume 1 de Israel sobre história, sobre geografia bíblica. E fui a alguns países da Europa falar um pouco sobre... Eu peguei aquela ideia do Orlando Boyer dos Heróis da Fé e transformei aquilo num documentário, falando sobre Spurgeon, John Wesley, John Bunyan. Então eu visitei os locais onde esses homens viveram e contando um pouco das histórias deles ali. Aí voltei num terceiro ano, mais uma vez a Israel, gravei um documentário novamente em Israel sobre cultura e tradição judaica no Antigo e Novo Testamento. Aí fui ao Egito, gravei um documentário sobre o Êxodo, refazendo a rota do Egito a Canaã, passando pelos locais da travessia do povo hebreu do Êxodo, explicando as histórias. O Egito mudou muito desde os tempos bíblicos. Dá para identificar ainda os locais? Muita coisa existe que é dos tempos bíblicos, como por exemplo as pirâmides, algumas coisas do Cairo. Existem pontos hoje na geografia bíblica. Você conseguiu ir, por exemplo, no Sinai? Sim, Sinai. Há aqueles que debatem se o Sinai é ali na península no Sinai ou se é um monte que há uma cogitação que seja esse monte dentro do território da Arábia Saudita. Mas se chama Península do Sinai ali há milênios. Há muito tempo, é verdade. Então, ali é um ponto pouco debatido, embora exista quem discorde. Mas você tem, por exemplo, hoje que nem o Poço das Águas de Mara,
fica muito próximo. O nome da sua esposa, que não é nem um pouco amarga. Não é muito agradável. O Poço das Águas de Mara fica próximo ao Mar Vermelho. Dá para você ver o Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles caminharam, se não me foge a memória, 3 dias. Sim. Da travessia até o Mar Vermelho. Embora o Mar Vermelho ele é muito extenso, que é na verdade o Golfo de Aqaba hoje, né? Então tem pontos que a gente para e fala assim, provavelmente é uma construção de um local para lembrar o que está na narrativa bíblica. Então quando no Egito dá para a gente entender alguns pontos bíblicos. Alguns pontos são muito claros. Em Israel tem alguns pontos que são debatíveis, mas no Egito... No Egito não. Não. E ainda que talvez, não foi nesse local, mas foi nessa região. Próximo. Como é que você foi parar nessa questão de geografia bíblica, costumes bíblicos, personagens bíblicos, estudar mais profundamente as parábolas? Minha mãe era Você professora. Você é bem jovem, né? Tenho 33 anos. Então, muito novinho, Minha mãe foi professora de geografia. Mas não geografia bíblica especificamente. Não, geografia geral. Tá. Meu pai dirigiu igreja, não chegou a ser consagrado pastor. Até hoje ele desenvolve o que dentro da estrutura da Assembleia de Deus é presbítero. Se um presbiteriano novo, por exemplo, um presbítero é um cargo acima do pastor. Dentro da estrutura hierárquica da Assembleia de Deus de consagrações, o presbítero é 2 cargos abaixo do pastor. Fica entre o evangelista, fica ali acima do presbítero e do pastor. Organizações institucionais. Mas meu pai até hoje é presbítero, e quando eu tinha 6, 7 anos de idade eu já frequentava o ambiente de seminário teológico, indo com ele. Minha mãe dava aula à noite, eu só tinha minha irmã nasce depois, então eu ia com ele para o seminário. Então, digamos que essa questão do amor pelo estudo e o ambiente começou muito cedo. Começou muito cedo, com 6, 7 anos. Comecei a pregar com 14 anos. Então, meio que isso foi despertado de uma forma muito recente dentro da minha estrutura de anos de vida. E aí, naquele ano, eu fiz esse documentário sobre o Êxodo, cultura e tradição judaica de Israel, e fui à Turquia gravar sobre as 7 cartas do Apocalipse, mostrar a ilha de Patmos, as 7 cidades, explicando cada carta em cada cidade. Dessas viagens, desse conhecimento, você que estuda bem os costumes, o que mais te impactou? Difícil talvez precisar uma coisa que mais tenha impactado. Esse caminho aí pelas 7 igrejas. A região das 7 igrejas é maravilhosa. Porque leva a gente agora para os dias atuais, né? Sim. Hoje nós temos algumas cidades que hoje são metrópoles. Izmir, por exemplo, que é onde tem um aeroporto ali, a antiga Esmirna. Hoje, eu não vou errar número, mas deve ter pelo menos 2 milhões de habitantes. É uma cidade enorme, então é uma baita cidade. A capital da Turquia é Ankara, né? Istambul é a capital mais conhecida, a divisão de continente ali. Mas Izmir fica a 2 horas de voo, mais ou menos, de Istambul. A região de Laodiceia tem uma cidade, Pamukkale é o nome atual. Você tem noção, é uma cidade que Cleópatra ia para tirar férias. E é bonita ainda hoje? Linda. Águas termais. Então, é muita estrutura de calcário. Então, tem um local lá que a gente visita para banho, que é todo branco com águas azuis. E essas águas são quentes, termais. É o local que Cleópatra ia para tirar férias. Então, é um local belíssimo. Você levou a esposa? Na Turquia, a Mara não conseguiu ir, mas está indo comigo no ano que vem. Nós estamos retornando à região. Dessa vez ela vai. A Mara tem um sonho, que é andar de balão em Capadócia. Na Capadócia. Eu nunca fui, mas a gente vê as fotos, maravilhoso. Nós estamos no roteiro de viagem ano que vem, que vai passar por aquela região. Então, a Turquia ela é muito rica dentro desse Mas aspecto. Dentro do contexto bíblico ou na geopolítica só? Talvez a geopolítica, ela está um pouco distante da gente por ser uma geopolítica muito oriental, dentro do Oriente Médio, um aspecto um pouco árabe. Então, o lado do mundo que a gente cresceu, mais ocidental, ele tem essa divergência um pouco em relação à característica. Agora, o mundo é amplo. O mundo é maravilhoso. Você falou um negócio interessante que me lembrou outro. Você cita em uma das suas bibliografias aqui o Clayton Kunz, que estuda bastante as parábolas. Sim. E ficou um tempo na Alemanha aprofundando na origem de vários textos, vários personagens. Quando você publica um livro que fala sobre as parábolas de Jesus, é riquíssimo, até uso para ministrar, me conta, você descobriu o quê? Que elas apontam todas para o reino de Deus? O que você aprofundou mais ao estudar as parábolas? O tema central do ministério de Jesus é o reino de Deus. Ele vem para trazer o evangelho, as boas novas, e fazendo isso ser entendido a partir dessa nova plataforma chamada reino de Deus. Se você for perceber, as parábolas elas são 42,
Mas você tem ali 4 ou 5 assuntos. mais, Algumas sobre dinheiro, outras sobre eternidade, outras sobre perdão, outras sobre oração, mas todas elas envolvem valores do reino de Deus. Então, digamos que o tema central das parábolas é o reino de Deus, mas Jesus organizou essas parábolas dentro de, digamos que, braços de entendimento sobre quais os valores o reino de Deus propaga. Okay. Então, e aí tem nomes como Clayton Coins, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo. Clayton. Clayton. Eu já me bati também. Mas existem hoje autores, alguns já falecidos, mas em sua grande maioria estrangeiros. Ele faleceu, né? Orlando Boyer, já. Orlando Boyer é daquela primeira geração da Assembleia de Deus, começo do século XX. Tem o nome de um autor, eu estou tentando lembrar o nome dele, ele escreveu Jesus sob a ótica do Oriente Médio e as parábolas de Lucas. Talvez no decorrer, eu lembro, mas que é uma pessoa assim, que o contexto histórico das parábolas hoje muito se deve a partir dos escritos dele. Quando você ministra, eu percebo assim que você cresce. Kenneth Bailey, o nome do autor, Kenneth Bailey. Bom que a gente pode pesquisar, né? Quando você está ministrando, não só falando dos livros ou dos personagens bíblicos, mas quando você está ministrando, você passa uma empolgação, uma convicção. Como é que a pessoa pode adquirir, um pregador pode adquirir essa empolgação, essa convicção em relação à palavra? Eu acho que isso tem a ver com o berço de onde eu venho, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal ele tem isso muito aflorado, ok? São coisas curiosas, talvez entra mais pro lado da sociologia da religião, né? Mas o local onde o movimento pentecostal mais aflorou foi em países latino-americanos. Olha que coisa curiosa. O povo de sangue quente. O povo mais emotivo, emocional. E o pentecostalismo tem a ver com isso. Talvez o fato de ter caminhado mais para a linha do ensino me ajudou a desenvolver um pouco mais essa questão da lógica, do entendimento, mas é inegociável essa questão, é inegável essa questão da origem do movimento pentecostal, da raiz pentecostal. Então talvez essa questão da empolgação, dessa vida, essa ênfase... Não, mas é verdade que é muito bom. Que bom. Eu tô querendo que o povo tenha isso aí, não tô falando ruim, não, pelo contrário, acho muito bom. Com essa origem. Normalmente pregadores pentecostais têm um pouco essa característica. Se você for pegar os pastores daqui dessa região da América do Sul, por exemplo, Argentina, Colômbia, o Peru tem uma igreja que ela é um Coliseu, o nome dela, eu esqueci o nome do pastor, mas a América do Sul está sendo avivada, porque a gente tem um problema hoje que é a língua. Okay? Parece. Nós somos o único país dentro da América do Sul que não fala espanhol. Então a gente está desconectado de tudo aqui. A gente tem mais conexão com Portugal do que com países daqui próximos a gente. Então tem muitos movimentos interessantes acontecendo na América do Sul. Guatemala com Cash Luna. Você acredita que nós estamos vivendo o avivamento? O avivamento chegou? É um ponto, é difícil a gente falar estamos vivendo um avivamento, porque é difícil explicar o que é um avivamento. O último que eu digo. Existem avivamentos pessoais, existem avivamentos de países, como o País de Gales viveu, existem avivamentos que igrejas vivem. Eu acredito que o Brasil viveu um avivamento pelo movimento pentecostal. Lá por 60, 64, 68? Vou dar um dado da Assembleia de Deus. Tá. Eu tive que gravar um documentário sobre a história da Assembleia de Deus em 2011, quando a igreja completou 100 anos no Brasil. A Assembleia de Deus levou 50 anos para conseguir 500 mil membros no Brasil. Okay. E nos outros 50 ela chegou a 22 milhões de membros. E o que mudou para haver esse crescimento explosivo? Eu acho que uma geração extraordinária de pastores. Ok? Certo. Se você pega a Assembleia de Deus entre 1970, 80 e 90, você tem em todo o território nacional pelo menos 3, 4 pastores por estado, que hoje talvez a gente olha para o Brasil e a gente fala assim, tem poucos homens desse quilate. Mas naquela época do estado tinha 3, 4. E também eles eram teleevangelistas. E o evangelho chegava muito rápido através da TV, né? Monopólio de informação. A internet desconstrói isso. Desconstrói, com certeza. O que o pastor falava era lei. Esses dias eu estava conversando com um amigo que dificilmente nós vamos ter de novo figuras emblemáticas da história como Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, John Wesley. Porque na época era um falando por país. Ok? Certo. Hoje tem 300 falando por estado.
Tá uma bagunça, cada um fala uma coisa, eles se divergem entre si. Aí você ouve um history de um pastor pela manhã dizendo não, certo é esse daqui, o outro fala o certo é esse daqui. Então muita informação confunde. Essa é uma característica da nossa geração. A nossa geração, ela está com aumento de informações e diminuição de convicções. Com certeza. Tem um dado muito curioso que é o seguinte, se você pega, por exemplo, o imperador, qualquer imperador romano do primeiro século da era cristã, o que ele tinha de informação sobre o mundo durante toda a vida, isso é uma estatística que foi feita recentemente, é o que você tem hoje sobre o mundo em uma única edição do The New York Times de domingo, que é a edição mais completa dele. Então você imagina o que é isso, você pega as páginas do The New York Times, no domingo, a quantidade de informações que você tem sobre o mundo ali, em uma única edição, é o que o imperador romano do primeiro século da era cristã conseguia ter durante toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, hoje, mas esse acúmulo não está sendo benéfico. Não porque verdade, você não consegue digerir tanta informação. Hoje está sendo trabalhada a ideia de hematomas no cérebro, não no físico, ok? Certo. Mas é a ideia de que é tanta informação que a mente humana está sendo agredida. E a mente humana pode até assimilar superficialmente, mas não processa. E aí a gente chega nessa condição de aumento de informações e diminuição de convicções. Todo mundo sabe tudo, sobre tudo, pouca gente crê em alguma coisa. É verdade. Recente eu estava, não vou entrar no mérito, mas estava ouvindo um pastor falando assim, ouvi na internet hoje que há uma grande diferença entre Cristo e Jesus e agora eu tenho que repensar meus conceitos e valores. Ou seja, todo o seu estudo, toda a sua convicção, tudo que você aprendeu ao longo da sua vida caiu porque alguém da internet falou diferente? Então, você gasta tempo estudando a palavra. Um amigo falou, eu procuro fazer isso. Um amigo falou comigo recentemente uma coisa que eu não esqueci. A gente estava conversando sobre o legado de Billy Graham. E ele falou o seguinte, Billy Graham foi um homem de convicções simples e profundas. Hoje nós temos convicções múltiplas e superficiais. Hoje, quem você citaria como referência dessas convicções mais profundas? Simples e profundas. O Brasil hoje tem bons nomes. Você não quer citar ninguém para ficar na saia justa. Porque, por exemplo, hoje a gente tem referências como ensinador, mas o camarada não é referência como pastor. Ok. Tem referência como pastor, um excelente pastor local, mas que talvez dentro da estrutura de ensino não seria uma referência. Então hoje, porque eu penso uma coisa comigo, existem 3 coisas que são fundamentais: pastor, mentor e referência. Oba! Ok? Pastor é autoridade espiritual sobre você. Tá. Referência é o cara que chegou onde você quer estar em 20 anos. Tá bom. Ok? Então, por exemplo, olha para mim hoje e fala assim, Mateus, você quer ser o quê em 20 anos? Quem é que está fazendo hoje o que você quer estar fazendo em 20 anos? Fulano. Esse cara é minha referência. Referência é onde eu quero chegar em 20 anos. Só que tem um mentor. O mentor é uma figura altamente desejável hoje. Acompanha. Tá bom. Ok? Mas ele não precisa ser referência necessariamente ou precisa? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um plano empresarial, eu ter 1000 lojas no Brasil e eu vendo eletrodoméstico, ok? Imagina que eu olho e falo assim, hoje quem é que está fazendo isso no Brasil? Casas Bahia. Imagina que o dono das Casas Bahia deve ser uma repartição. Era o Samuel que faleceu, mas vamos pôr que era o Samuel. O nome dele era o Samuel. Samuel, Então o seu Samuel. Então o seu Samuel é minha referência. Porque ele chegou onde eu quero estar em 20 anos, ok? Aí você me pergunta e fala assim, Mateus, mas como que você vai fazer para você ter 1000 lojas no Brasil? Eu vou olhar para você e falo assim, Priscila, eu acho que você tem que abrir uma por cada capital, vai dar 27. De cada capital você abre em 2 cidades boas do estado, você vai a 80 e alguma coisa. Fiz muito, mas ainda não cheguei nem 100. Ok? Chegar Casa 1000 Bahia cidades. deve ter mais de 1000 lojas no Brasil, talvez. Casas Bahias, não sei, mas dando uma moral para os supermercados BH aqui, ele já está chegando a mais de 500 lojas estabelecidas, só aqui dentro, 199 dentro de Belo Horizonte. É muita coisa. Tem quase mais BH do que Belo Horizonte. Estou desconfiado, você é a dona do BH Supermercados. Menina, eu sou mais curitibana do que Belo Horizontina. Aí você imagina o seguinte, você imagina que nessa conta maluca aqui, eu falo assim, cara, mas fiz tanto esforço, não cheguei nem 100. Aí eu chego para o seu Samuel e falo assim, seu Samuel, eu acho que não vou conseguir isso com vida, não. Aí ele olha pra mim e fala assim, Mateus, eu pensei igual a você quando eu comecei. Isso é o mentor. Só que o mentor. Tá. Só que eu perdi muito tempo nisso daqui, você vai ter problema nisso daqui, você vai ter problema nisso. Só que se você fizer isso daqui, ele me faz enxergar por outro lado. Você vai ganhar 15, 20 anos nessa sua estratégia. Você não vai ter dificuldade com isso daqui. Essa daqui é a rota. Olha a diferença de você ter na sua referência o seu mentor.
Tá, então pastor, mentor Pastor e é qual sua que é o autoridade terceiro? espiritual. Referência é onde você quer chegar em 20 anos. Ok. Mentor é quem te acompanha nesse caminho. Se você conseguir ter no seu pastor O mentor. a sua referência, e se você conseguir tiver dele o tempo e o coração dele, porque tem gente que te dá o sorriso, mas não dá o coração. Tem gente que te trata muito bem, mas não te traz para o círculo íntimo da vida dele. Ok? E aí não é mentoria, né? Talvez pode ser, mas num aspecto muito superficial. E aí o problema é só um. Você precisa identificar quem é que te dá o sorriso e quem é que te dá o coração. Porque quem te dá o sorriso, se você tentar ter o coração, você perde até o sorriso. Porque a pessoa sente que você está sendo abusiva com o limite de liberdade que você tem com ela. Ok? Temos um problema. Se você conseguir ter pastor, referência e mentor em uma única pessoa, que você olha e fala assim, o meu pastor, mas também é o cara que chegou onde eu quero chegar, e eu tenho acesso, é como um pai para mim, é o meu mentor, você ganhou na Mega Sena. Isso é impossível, quase impossível, né? Quase que impossível. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm Então eu isso. entendi. Você é tão apaixonado assim por estudar a Bíblia porque Jesus era pastor, referência e mentor. Eu acredito que sim, a nossa referência sempre é ele. E o legado que ele deixa nos alcança 2000 anos depois. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, eu acredito muito numa coisa também. Para mim, sabe qual que era o pior grupo da igreja de Corinto? Era aquele que dizia, eu sou de Cristo. Ai, pois é. Porque você tinha um grupo que fala, não, eu sou de Paulo, outro fala, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Não, eu sou só de Cristo. Porque normalmente o camarada que fala assim, eu sou só de Cristo, ele não respeita nem Paulo, nem Pedro, nem Cefas. Então, eu creio muito naquilo que Deus falou com Moisés. A Bíblia disse que quando Moisés morreu, a Bíblia falou o Senhor, melhor dizendo, com Josué. Moisés, servo do Senhor, Josué, servo de Moisés. Porque é praticamente impossível você servir a Deus sem servir a uma pessoa. Então, eu acredito muito que, é o que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu estou imitando Jesus, me imite. Só que se você às vezes tenta imitar direto Jesus, você não consegue aprender tanto como se você tiver um Paulo para você imitar. Então eu creio muito que a gente se parece mais com Jesus quando a gente convive mais com alguém que segue Jesus. Amém. Eu creio muito com isso. A gente está quase terminando e eu tenho duas perguntas que não posso deixar passar. Quais são? A primeira é costumes bíblicos. Você trouxe bastante costume, bastante personagem para dentro dos seus livros. Demandou pesquisa e traz um diferencial muito significativo. Como é que você buscou esse conhecimento? Eu estou escrevendo um livro agora que o título dele é Entendendo a Bíblia pelo Contexto Cultural. Tá. Vai trabalhar questões como, por exemplo, por que a mulher precisava usar véu em Corinto? Que bom, hein? Então são questões assim que estão no texto bíblico como orientação, mas não são doutrinas bíblicas, eram apenas respeitando o costume cultural de um local. Aí você tem, por exemplo, como que a gente entende o que as festas judaicas representavam, que tem outra coisa que é muito curiosa. Você tem, por exemplo, no calendário judaico, 2 calendários. Você tem o calendário civil e o calendário religioso, ok? O calendário civil tem a ver com Adão, o calendário religioso tem a ver com a Páscoa, tem a ver com a saída do Êxodo. Ontem foi Yom Kippur, dia do perdão. Dia do perdão. Ok? Eu sou contra a igreja judaizar. Mas normalmente há um significado muito interessante naquilo que Deus estabeleceu como origem, desde o começo. Então lembrar essas coisas, o que Deus fez era importante. Não trazer, talvez. Não precisa trazer a festa das cabanas para dentro da igreja. Para a igreja eu até já preguei. Não vou dizer que eu tenho algo contra, não tenho nada contra. Não tem nada eu acho interessante. Mas para a pessoa que talvez que fala assim, mas não vou fazer isso na liturgia da minha igreja. Pelo menos olhe e observe. Ok? Certo. E aí eu estive em Israel agora tem 20 dias. Eu estava conversando com um amigo judeu que mora lá, que é judeu e cristão. Eu estava trocando uma ideia com ele sobre festa de Pentecostes. O nome dele é Antônio. Eu falava assim, Antônio, não está batendo para mim o significado. Porque se a gente pega só Pentecostes em Atos 2 e acha que Pentecostes é aquilo ali... Não, mas é o cumprimento de Joel, né? Então a gente mas tem que trazer mais do que isso, qual que é a história por trás do contexto? Ok? E ele falou assim, e ele me fez enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado. Ele falou assim, Mateus, o calendário religioso começa com Páscoa. Ok? Dia seguinte, pães asmos. Dia seguinte, primícias. 47 dias depois de primícias, Pentecostes. Ok? Páscoa é o quê? Libertação. É o êxodo. Ok? Se você pegar, olha que coisa curiosa. Jesus morre no final de tarde de sexta.
Jesus praticamente ele é morto, ele entrega a sua vida em Páscoa, é sepultado em pães asmos, ressuscita em primícias. Oh, glória a Deus. Ok? Perfeito, né? No nosso contexto cristão a gente não bate com isso. Não. Há um simbolismo dentro disso aqui. Por isso incrível. é importantíssimo os costumes. Páscoa é libertação. É. Porque na verdade ele está remetendo àquilo que a Bíblia chama de sombra das coisas futuras, o cordeiro que foi morto na Páscoa. Ok? Oh, então quando você trabalha dissecar isso aí, quando você hein? trabalha primícia, e quando você trabalha, por exemplo, Pentecostes, o primeiro Pentecostes, o povo já está na região da travessia da península do Sinai, o ambiente onde a lei vai ser revelada, porque Pentecostes é revelação. E o que Pentecostes representa? Festa das colheitas. E o que acontece em Pentecostes? 3.000 pessoas se convertem, é a primeira colheita. Então tem tanta coisa da Bíblia que se a gente fechar os olhos para o Antigo Testamento, a gente perde tanta riqueza. Tanta riqueza, né? Então eu estou tentando desenvolver um material para trazer isso de forma prática, sobre o contexto cultural da Bíblia, para a gente conseguir assimilar detalhes, preciosidades daquilo que é o que Deus estabeleceu em sua palavra. Eu tenho amigos que fazem as festas judaicas até hoje. Inclusive eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, eles fizeram a virada de ano. Agora, recente. Eu acho isso riquíssimo. Como que você precisa olhar e entender. Porque se a gente estabelece, por exemplo, Israel como calendário para a escatologia, por que a gente só pega de Israel o que agrada a gente? Ok? Eu acho que a gente precisa olhar. A gente não pode judaizar a igreja. A lei foi resolvida em Cristo e Paulo escreve seus textos dando clareza sobre isso daí. Ok? Mas se você tem em Israel datas que Deus estabeleceu e que naquelas datas ali Cristo morre, Cristo é sepultado, Cristo ressuscita, o Espírito Santo desce. Talvez seria Deus dizendo, a lei foi cumprida, mas tem coisas que eu estabeleci lá atrás, que se você observar, eu vou continuar a manifestar o que isso representava sobre o meu povo em tempos futuros. Pois é, São né? muitas coisas curiosas. Eu acho que a gente não pode judaizar a igreja, a lei foi vencida, o judaísmo é a base de onde vem a história. Mas de onde não vem menosprezar o Velho Testamento mas de maneira nenhuma. Não menosprezar o Antigo Testamento. Porque tem muita coisa da cultura bíblica que é extremamente útil para o nosso tempo. O último ponto para a gente fechar é essa parte aqui, que é outra riqueza sobre as profissões judaicas. Ok? Aquele queria confiar, aquele que Jesus confiou à igreja dele, Jesus chamou de qual profissão? Pastor. Ok? Inicialmente o pastor não é um camarada que bota um terno e gravata para o púlpito pregar. Era o camarada que cuidava de ovelhas. O pastor não era dono das ovelhas. O pastor era alguém que o dono contratava para trabalhar. Você não tem na Bíblia nenhum pastor dono de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do pai. Moisés cuidava das ovelhas do sogro. Jacó cuidava das de Labão, né? E aí ele tem, dentro de um procedimento ali, um procedimento que agora ele passa a ter as suas ovelhas, mas quando ele passa a ter as suas ovelhas, ele não é mais pastor delas, porque a Bíblia diz que quando ele sai para Hebrom, voltando, a Bíblia diz que ele leva consigo os seus pastores. Então, o momento que ele se torna alguém que é proprietário de ovelhas, ele já tem pessoas que trabalham para ele cuidando das ovelhas. E aí você tem, por último, quando Jesus chama Pedro, em João 21, não para o ministério, mas restaurando ele para o ministério pastoral, Jesus fala o seguinte: você me ama, apacente as minhas ovelhas. Por quê? Porque Jesus não dá ovelhas para pastores, mas ele dá pastores para as suas ovelhas. Então, perfeito, né? Eu nem vou perguntar como é que ele converteu. Todo pastor tem que entender que ele está cuidando de algo que é tão precioso, mas que não é dele. Amém. E um dia ele vai prestar contas ao Senhor de como ele está desenvolvendo o ministério pastoral, porque as ovelhas são do Senhor. Amém. Eu só estou tendo o privilégio de cuidar de algo que é de Deus, que é a igreja. Amém. Então, entender a riqueza do contexto cultural faz a gente compreender detalhes que Deus estabeleceu em sua palavra, que são fantásticos. A gente precisa voltar mais o olhar para isso daí. Amém. Olha só, dá para entender que a gente precisava ficar continuando conversando e saber da conversão do Mateus. Mas se aos 7 ele já estava estudando a palavra, tá valendo. Olha só, eu super recomendo Guia do Estudante da Bíblia, Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos e Manual Bíblico Expositivo das Parábolas de Jesus, do Mateus Soares. Fica com Deus, até a próxima. Deus te abençoe.